Um outro princípio, gente, caríssimo, tá? Caríssimo na nossa democracia é o princípio do estado de inocência. Então você vai conversar, nós vamos conversar sobre o princípio da presunção de inocência, ou estado de inocência, ou presunção de não culpa, ou não culpabilidade. Então tem o princípio do estado de inocência, que tem relação com o tratamento que o Estado dá, a presunção de inocência, que não me parece tão correto, a não ser que você dê um efeito dinâmico a esse princípio, e a presunção de não culpa. Olha que interessante. Então, André, o que é a presunção, o que é o princípio da estado de inocência? Presunção de não culpa. O que é presunção de não culpa? Significa dizer que a presunção de não culpa é presumir o réu numa posição de neutralidade. Ele é inocente ou culpado? Não é nada. E o que é o princípio do estado de inocência? Estado de inocência. Tratamento que o Estado dá como se inocente fosse. Então eu não estou presumindo ele inocente. Eu estou tratando-o como se fosse inocente. Ou então o princípio da presunção de inocência. O que é o princípio da presunção de inocência? Hoje me parece melhor posição que o princípio da presunção de inocência tem que ser um princípio de forma dinâmica. O que é isso? Eu parto da presunção de inocência até chegar a uma presunção absoluta de culpa, a partir do momento que o processo vai seguindo. Então, se eu não tenho nenhum tipo de processo contra mim, nenhuma investigação, eu sou absolutamente presumido inocente. A partir do momento que eu tiver algumas investigações, essa presunção pode ser um pouco mitigada, mas solto. Quando for denunciado, enfraquece essa presunção, mais solto. Condenado em primeira instância, enfraquece essa presunção, mais solto. Condenado em segunda instância, a balança começa a pesar para o outro lado. Significa dizer que hoje o Supremo entende o seguinte: condenado em segunda instância, ele ainda pode ser presumido inocente, ainda cabe recurso, mas ele já vai ter execução provisória da pena dele, preso. Foi o caso do Lula. Então o princípio da presunção de inocência não é uma regra, mas é um princípio que deve ser o quê? Visto de forma dinâmica. A partir do momento que sobrevierem condenações, decisões ao revés, eu vou presumindo para o outro lado, como se fosse uma balança. Tá claro? É o princípio do estado de inocência. E o que é interessante que é o seguinte: a gente mesmo enrola o troço todo. Olha lá, declaração francesa. Todo acusado é considerado inocente até se declarar culpado. A Declaração Universal dos Direitos do Homem. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, até que a culpabilidade tenha sido provada, de acordo com a lei, em julgamento público, na qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. E a nossa Constituição? A nossa Constituição, ela fala lá no artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado. O que é mais interessante, que eu tenho duas coisas para falar para vocês. Leia isso aqui. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Primeiro, em que momento que a Constituição falou que ele é inocente? Interessante isso, né? Princípio da presunção de inocência. Peraí, mas quem falou que o cara é inocente? Primeira coisa, ninguém será considerado culpado. Então não é o princípio da inocência, é o princípio da não culpa. E segunda questão interessantíssima, que quando eu olho lá o artigo 5º, inciso 57, perdão, olha lá o 57. Ninguém será considerado culpado senão depois do quê? Do trânsito em julgado. Ninguém será considerado culpado somente senão depois do trânsito em julgado. Ninguém será considerado culpado. Está claro? Por que eu estou falando isso? Porque se eu for num outro inciso, um outro inciso que fala do quê? Da prisão. Olha que interessante. Eu tenho um inciso 57 que fala que ninguém vai ser considerado culpado, só que eu falo de um outro inciso que é o da prisão. Tá entendendo? Que ele fala o seguinte, ó, ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente. Olha o que ele fala aqui, ó, a pena será cumprida de estabelecimento. Outro inciso que fala da prisão. Ninguém será extraditado, processado senão autoridade competente. Ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Tá claro? Ninguém será considerado culpado senão depois
do trânsito em julgado. E no inciso 61, ninguém será preso, se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Então, olha que interessante. O inciso 61, ele fala que ninguém será preso. O inciso que fala da prisão é o 61. E o inciso que fala da culpa é o 57. Então, as pessoas muitas vezes confundem a culpa, vou botar aqui num lugar só. Quando eu falo 57, eu estou falando de culpado. Só depois do trânsito em julgado. E um outro inciso que fala do quê? Da prisão. Aí o cara quer te enganar, só que você não é mais otário. Ele fala, olha, eu posso ter um culpado que não vai ser preso ou um preso que não é culpado. Me dá exemplo, André, de um cara que é preso e não é culpado. Quando o cara é preso em flagrante, depois ele é absolvido. André, isso acontece direto. Estão em incisos diferentes, seu babaca. André, eu posso prender um cara que depois vai ser inocentado? Claro, é só falar da prisão em flagrante e dar depois da sua inocência. E me dá o contrário. Me dá um exemplo de um cara culpado que não é preso. Quando o cara é condenado, com trânsito em julgado, a uma pena de até 4 anos. Ele vai ser preso? Não, porque ele vai ficar no regime aberto. Ou então quando o juiz condena alguém e substitui a pena. Eu tenho o caso de um culpado que não vai ser preso. Então eu posso ter um culpado que não vai ser preso e um preso que não vai ser culpado. São coisas diferentes? É claro. Desgraça, maldição. Inclusive a Constituição fala, olha, o que o André falando está certo. Porque um inciso fala da culpa e o outro inciso fala da prisão. Aí o Supremo vai e te confunde. Não, só posso prender alguém depois do trânsito julgado. Tá errado. Tá claro? Não precisa nem dizer que eu tô falando do caso Lula também, né? O Lula, ele é presumido inocente, não me ajude. Porra, não tem nada a ver uma coisa com outra. Os próprios incisos são diferentes, tá claro? Só que você não é mais enganado se agora você está tendo aula comigo. Quem tem aula comigo não é enganado por otário. Deixa de ser otário porque sabe da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso é um princípio absoluto ou relativo? Só por ser princípio já tem que ser relativizado, pô. Está claro? Diante dessas afirmativas, fica evidente que o Estado é quem deve provar os fatos criminais do indivíduo. Havendo dúvida, ele deve absolver. Está claro? Esse princípio admite exceções previstas no ordenamento jurídico, como as prisões preventivas antes do trânsito em julgado. Não é isso? Nesse caso, não haverá violação ao princípio do estado de inocência, segundo sinaliza o STJ na súmula 9. A exigência de prisão provisória para apelar não ofende a garantia condicional da presunção de inocência. É óbvio que essa súmula já está completamente ultrapassada lá do artigo 593 do Código de Processo Penal, que falava que o cara, quando ele era condenado, para ele poder apelar, ele tinha que ser preso. Esse artigo ele foi considerado há muito tempo já incondicional. Está claro? Queria conversar com vocês, que eu vou falar mais à frente, que é o seguinte. Quando eu falo do princípio da presunção de inocência, o princípio da presunção de inocência, ele significa dizer que o Estado, ele tem que respeitar regras. Isso para mim é o mais importante, tá? André, o que é o princípio da presunção de inocência? Basicamente significa dizer que o Estado tem que respeitar regras. André, por que existe o princípio da presunção de inocência? Porque, meu amigo, todo poder emana do povo. Se todo poder emana do povo, quando eu dou poder ao Estado, eu me reservo de garantias. Então, o princípio da presunção de inocência é uma garantia que eu tenho quanto ao arbítrio do Estado. Estado, me trate como se inocente fosse. Não significa dizer que eu tenho que responder todo o processo solto. Até porque é possível as prisões cautelares. É possível, inclusive, agora a execução provisória da pena. Mas significa dizer o seguinte, eu quero que você me trate como se inocente fosse. Agora, a partir do momento que eu for sofrendo condenações, esse princípio pode ser relativizado, como são todos os princípios. Eu relativizo a presunção de inocência com a eficácia do Poder Judiciário. É realmente, André, se o cara só puder ser preso em última instância, o Poder Judiciário perde toda a eficácia. Legal. Mas, André, o que significa dizer presunção de inocência? Que eu tenho que respeitar regras. Primeiro, eu tenho que respeitar a regra de tratamento. Como assim tratamento? Quais são as duas decorrências da regra de tratamento? Primeira regra de tratamento. Tá? Primeira regra da presunção de inocência. Primeiro tratamento é o seguinte, ele só tem que responder, em regra ele responde o processo solto.
A prisão cautelar é uma exceção. Segunda regra de tratamento, ele tem que ser respeitada a dignidade da pessoa humana. Então, como é que eu trato o réu, André? Por ser presumido inocente. Regra de tratamento. Primeira regra de tratamento, respeita a sua dignidade e imagem. Segundo, responde processo solto em regra. Excepcionalmente, pode ter a presunção cautelar? Pode. André, e a regra de julgamento? Olha, o juiz, ao sentenciar, na dúvida, condena ou absolve? Absolve. Princípio do indúbio pro réu. Segunda regra de julgamento. Se o juiz estiver em dúvida de duas leis a serem aplicadas, qual lei que ele vai aplicar? A mais benéfica. Então, André, pelo princípio da presunção de inocência, qual é a regra de julgamento que o Estado tem que observar? Primeiro, na dúvida, pro réu, absolve. Então, só condeno se eu tiver certeza. Segundo, na dúvida de aplicação de qual lei, a lei que lhe seja mais benéfica. Outra regra de julgamento, existem recursos que são exclusivos da defesa, como, por exemplo, os embargos infringentes. Depois a gente conversa. Mas não tem recursos exclusivos da acusação. Então, existem recursos no processo penal que só a defesa pode fazer. E, por último, uma revisão criminal só para sentença condenatória. Então, se transitar em julgado uma sentença condenatória, no futuro eu posso rescindir com a ação com a revisão criminal. Agora, meu amigo, se tiver uma sentença absolutória transitada em julgado, nem que venha a prova cabal que ele é culpado, eu posso alterar isso. Porque ele é presumido o quê? Inocente. E por último, a regra que eu tenho de garantia. Qual é a regra de garantia? Vou falar só um pouquinho. Que no processo, qual é a garantia que eu tenho? A inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito. Maravilha? Ah, então é possível uma prova ilícita no processo? Sim, desde que seja para absolver o réu. Existem as provas ilícitas pró-réu, mas nunca pró-societate. Tem mitigação disso aí. Eu vou provar para vocês que é possível uma prova ilícita pró-societate, hein? Mas aí tem muito autor que fala diferente. A gente conversa em momento oportuno. Então essas são as regras. Então se liga, galera. O que é a presunção de inocência? Olha, presunção de inocência. Se você falar do princípio da presunção de inocência, primeiro, a Constituição não fala. Ela fala que ele não vai ser considerado culpado. Tá claro? Olha que bacana. Como é que os caras querem te enganar? Quando a Constituição fala que ele é presumido não culpado, o cara joga pro outro lado que ele é presumido inocente. Então tem que ficar solto até o último dia. Até o último... Não é assim, não. É um efeito, um princípio dinâmico, que cabe ponderações. Está claro? Eu prefiro falar estado de inocência. Eu o trato como se inocente fosse. Mas eu vou mitigando isso a partir do momento que ele vai sofrendo decisões contrárias à liberdade dele. Está claro? Agora o que é importante? Regra de tratamento, regra de julgamento e regra de garantia. Maravilha? Perfeito? Vale ressaltar que o juiz deve observar no caso concreto, isso aí. Maravilha? Tranquilo? Então eu tenho um princípio muito caro que é o princípio da presunção ou estado de inocência.